É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Pedro, eu queria começar já por aqui, assim, sem grande introdução, dizer assim: bem, 34 anos, cancro, quimioterapia. Vamos fazer aqui um zoom nesta imagem, só para percebermos o que é isto. Ironman, 3,8 km a nadar, 180,2 km de bicicleta e 42,2 km a correr. É Bem, correto. cancro, aos 34 anos, quimioterapia, Ironman, Radioterapia, radioterapia, bem Ironman pior, bem pior. e empreender durante a pandemia. É verdade. Tu, se tivesses que descrever a tua vida numa palavra, que palavra é que escolhias? Desafio. Desafio. Tem sido desafiante? Tem sido muito desafiante. Conta-me. Pá, até aos 34 foi a primeira vida, não é? Diria que Hum. foi a primeira vida. Como é que A partir descobriste que tinhas cancro? como toda a gente vai ao médico, eu andava Hum, no médico, e tinha um sintoma esquisito na gengiva. O meu hum, problema foi numa zona rara, quase na garganta, ah, atrás do dente siso, do lado esquerdo. uhum. E qualquer pessoa normal vai ao dentista, né, vai ver, pronto. E o dentista disse-me: "Ó Pedro, isso é tudo, está tudo bem, não tens problema nenhum". Hum. E o Pedro relaxou, não é, porque nós relacionamos com o dentista numa base de confiança, com os médicos, não é. Pois, eles até fazem um raio-x e não sei o quê, ver se há algum É, tudo problema com a bem. raiz e tal, não é? Eu estava bem, porque eu sentia-me bem, eu era uma pessoa que me cuidava, não é, Uhum. nunca tinha tido uma cirurgia, e agora tenho para aí 12, ou sei lá, Caraças. já perdi a conta. Uhum, E começou assim, aquilo passava, depois voltava, depois um sintoma diferente, uhum, e eu comecei a achar estranho, mas sempre: "Pá, ele diz que está bem, é porque está bem". hum. E numas férias do Algarve, que eu nunca mais me irei esquecer, 2010, estava eu no hotel a comer e há uma dor muito forte, a mastigar. Houve uma batata frita, um frango, sei lá, já não lembro. Uhum, E assim: isto não está bem, tenho que procurar um uhum. médico", e voltei a ligar com ele e ele não estava disponível. Eu acho que aí foi a minha sorte dentro do grande azar. Pois, porque tiveste uma Procurei segunda opinião. segunda opinião, portanto, e a primeira regra é esta: pedir segunda, terceira, quarta, quinta opinião, Uhum. se for necessário. E então assim fiz, e o médico, o segundo médico aqui no Porto, "Ó Pedro, isto não é nada demais", uma vez mais me disse: "Isto não é nada grave, certeza, Hum. mas vamos ter que fazer uma biópsia". E então tirou-me um pouco de gengiva e disse-me: "Daqui a 14 dias, se não dissermos nada, está tudo bem". E eu, tranquilo. No 14º dia. Após o 14º dia, dias Após. após, Hã? então assim, ou melhor, nada me foi dito e eu tranquilizei, pá, Uhum, ok. Mas nunca imaginei que fosse um cancro, no pior cenário. uhum. Pronto, ingenuidade pura. Porque ali havia já, o tumor, como nós agredimos o tumor com uma biópsia, com um corte do tecido, Ah, e o isso pode tumor, piorar. espera logo, o tumor tem um crescimento anormal, não é? Hum, Por ele já é, um crescimento anormal. Quando nós ferimos, como eu costumo dizer, quando nos brincamos com o bicho, ele ainda cresce é logo, pior. pior, bem pior. E assim foi, Esquisito, pá. Eu sei que não és médico, mas já viste, sabendo disso, porque é que se continua a fazer biópsias? É a única forma de é a única forma de ver temos o que retirar tecido, não exame é? histológico, ver as células que lá estão, não é? A Uhum, aparência visual, a análise ao sangue, imagem, tudo isso, mas a certeza é só ver a nível celular, não é? uhum, Também, além de ser tumor, ou o estágio do tumor, tínhamos que ver que tipo de tumor, não é? Porque há exato. vários, não é? Pronto, e então assim foi, achei eu, no pior cenário, que não seria nada grave. Estava em Lisboa numa formação, a 300 a hora, como sempre. Uhum. E o médico ligou-me pai 4 vezes, e eu achei aquilo estranho, mas, e pá, e quando ele se vira para mim e diz-me: "Pedro, eu precisava de te ver amanhã, tem que ser amanhã", e eu disse: "Ó doutor, mas no final da semana eu vou ir retirar os pontos", e ele: "Não, tem que ser amanhã". E eu achei logo estranho. Uhum, Depois começou com uma história que tinha uns amigos para visitar e disse: há aqui qualquer coisa que não está bem". uhum.
Portanto, a viagem para o Porto de comboio já foi feita com muita Com alguma ansiedade, não é? Num que aí bastante, vem. já não Pois. estava lá. Bem, e tu vais ao médico, vou ali, disse à família: "Vou ali, venho já", e trago 2 cartas, não é? Uma carta a dizer urgente IPO, só a Uhum. palavra assusta, e a carta do médico de família. E qual é o cenário que eu encontro em casa? Tinha a minha mulher, com a minha filha estava doente, a mais velha, e já tinha a segunda a caminho. Portanto, é Uhum. um cenário dantesco. Tu vais ao médico e num fim de dia de trabalho e vens e traz essa notícia. Portanto, foi assim o meu diagnóstico. Qualquer pessoa que tem um episódio destes nunca está preparada, nem nunca Uhum. imagina sequer a receber uma notícia destas. Mesmo aquelas pessoas que não têm hábitos saudáveis, não é? Que fumam, bebem, não querem saber, não fazem exames, nunca estarão à espera. Sim, mas quem como nós que tem os habitozinhos todos, os cuidadozinhos e depois de repente: "O quê, meu? Aos 34 anos. A sério? Há aí gajos a arrebentar-se todos e não lhes acontece nada e eu com os Passou. cuidadinhos todos, Ainda não por é?" cima, Pedro, numa zona muito rara, a Aham. gengiva atrás do dente deciso. Uhum. Portanto, imagina já na garganta quase, não é? Exato. Foi horrível. E tu Ah, pensaste: "Bem, o que é que te veio à cabeça? Isto vai correr bem, vai correr mal?" O que é que sentias nessa altura? Tenho que me agarrar à vida, eu quero viver, e a primeira coisa é perceber o que é isto, é perceber a doença. Uhum. Porque felizmente, não é, nunca tinhas tido um cancro na família, hoje fala-se mais de cancro, ou melhor, fala-se cada vez mais de cancro, infelizmente, mas ao mesmo tempo tem uma parte boa, porque vamos banalizando e convivendo com a doença, e porque cancro é sinónimo de morte. Uhum. Há muito tempo era assim, hoje já não é tanto, mas continua a ser, Exato. infelizmente. Mas de sendo Cancro, diagnosticado precocemente, há uma probabilidade sim, muito grande de sim, se conseguir tratar, não é? exatamente, superar. Mas, há outra coisa que não tem comparação, que é cancro e sofrimento. Uhum. Antes da morte tem o sofrimento. Então aí o sofrimento é uma coisa surreal, não é? Sofrer é aquela coisa que eu costumo dizer que não tira folgas, não é? Não é Uhum. das 9 às 5 ou de segunda à sexta. E não é uma semana, não é um mês. Portanto, posso dizer que vai fazer 15 anos e ainda tenho sequelas que Tens? O que é que tenho. tens? O que é que sentes? Isto foi na cara, portanto, uma grande cicatriz que me abriram a cara toda, Uhum. Isto nem se lábio, nota, nem se não, nota. mas tem este lado todo, está todo afetado. Uhum. O osso, o pescoço foi todo aberto. Nós temos aqui dezenas de gânglios, não é? Pelo Uhum. menos aqueles pequenos elementos que nos fazem os sentinelas, não é? Que nos impedem o avanço das infecções. Quando temos um dente infeccionado, há um papinho que incha e que nos dói, que é um sinal de alerta. Portanto, a mim Uhum. tiraram só deste lado cerca de 16 gânglios. Para teres uma ideia, todo o meu organismo ficou, digamos, afetado em termos de defesas e de funcionamento, a função, Pois. Ou seja, drenagem qualquer linfática. coisi pois, qualquer coisinha tu tens logo problemas, não é? Não, eu posso falar a seguir, porque isto tem uma Diz. parte de Conta. sofrimento, a parte estética, a parte de edemas gigantes na cara. Uhum. Eu tive este lado todo, uma batata de cá de cima até cá em baixo. Uhum. Dezenas de vezes, sem qualquer aviso prévio. Imagina estares bem, E de ou que está, repente e de começa repente a inchar. incha, e porque não há drenagem, não é? Todo o Uhum. sistema está entupido. Pois, exato. Pois é. Imagina as escaleiras de um prédio entupidas, não é? Uhum. E então começa a subir e, portanto, há aqui uma infecção generalizada na face. E depois temos que ver também que a face e o pescoço não têm fronteiras, não é? Está tudo muito próximo. Uhum. Ah, Tu aqui na cabeça e pescoço tens todas as funções vitais do teu corpo, não é? Tu que cuidados especiais é que tens que ter? Mil e um cuidados. Não estaríamos aqui, A olha, semana inteira. os dentes, nós temos 32, Hum. norma, e eu costumo dizer que tenho 32 problemas. Uhum. Eu não tenho um problema de dentes, eu tenho 32 problemas de dentes, porque cada dente é um problema. Devido à radioterapia, eu não tenho a dentição toda agora, tiraram-me vários dentes. Uhum. Posso dar o cenário de estar a entrar no bloco,
o jovem saudável que entra no bloco operatório para ser uma cirurgia de 6 horas, Hum, em que me fizeram, portanto, um corte cá de cima e abriram a cara, além esta cicatriz enorme que eu tenho aqui no pescoço, que é tradicional neste tipo de tumores. uhum, E dizem, Pedro, além de tirarmos o céu da boca, parte do céu da boca, portanto, estás no bloco deitado, já com impossibilidade de voltar para trás. Já estás dentro do bloco, uhum, estás nas mãos da medicina. E dizem-te assim, Pedro, vamos-te tirar a arcada completa dos dentes, vamos tirar 8 dentes. E vamos à partida deixar uma abertura, uma passagem entre o céu da boca a cavidade nasal. uhum. E eu, o que é que vou fazer à minha vida? Olha, fazem o que quiserem. Temos que ir para a frente. Claro, exato. E depois, fiquei muito agradado, por não terem feito isso, ou melhor, por terem conseguido fechar, o céu da boca, com matéria minha, digamos. Conseguiram Uhum. abrir, removeram osso, removeram dentes, E retiraram voltaram a cimento fechar. e voltaram a fechar com tecido meu, não é. Então explica-me lá, só para me situar, isso foi em 2010 e tu depois começaste a radioterapia e não sei quê, e quando é que decidiste que ias participar no No Ironman. Ironman? Isso foi numa É que imagino, quer dizer, uma preparação para um Ironman, para uma não, isto pessoa tem isto são normal já 15 não é anos. fácil. Sim, sim. São Pedro, são 15 anos. Não são 15 meses, não é? Aham, Eh, eu já fazia desporto antes da doença, assumo que era aquele jovem que trabalhava imenso, muito, pouco tempo livre, uhum, excesso de peso, eu pesava 85 quilos, a sério, pois, cheguei a ter hã, 82, que altura é que tens? 1,82. 1,80, pois eu tenho 1,70, tinha 82, vê lá, já estava demais. Eu queria emagrecer, não conseguia, eu queria emagrecer, tirar uns pneus, que a gente sabe, Mas porquê? Eu, por exemplo, falta de exercício físico, obviamente, trabalha mais, muito tempo sentado ou no escritório ou a igual, conduzir, igual, igual. mas, comia muito e era o stress e a ansiedade. O Sim, stress inchava-me, a maior parte das eu pessoas sou emagrece. eu sou overthinker. Pois, eu já não sou, já É, fui. eu sou. E então nessa altura eu queria emagrecer, eu fazia DTT basicamente, fazia Uhum, DTT, ao domingo, e lembro perfeitamente após a cirurgia grande, isto só operado em outubro de 2010, após um mês e tal, final de novembro, já estava outra vez no monte, a andar de bicicleta. uhum, Então lembro perfeitamente nessa altura, pá, isto já passou, isto já exato. foi, Já estou bem, olha sou um para mim, campeão, isto já estou aqui com afinal. a BTT a dar-lhe. E esta cicatriz ainda dava muitos problemas, porque infeccionava facilmente. Hum, E no Natal começo com a radioterapia, então aí é que foi. o É estouro total. uma coisa louca, é um Uhum, sofrimento louco. Portanto, toda esta zona a nível dos olhos até à base do pescoço foi irradiada com 30 sessões. uhum. Imagina tu, a ideia que eu tenho é de tu ires para um ringue de boxe, levares porrada todos os dias, mas saberes que tens que voltar no dia seguinte. A partir de determinada altura já pensavas assim: "Ah, olha, já só faltam 10 dias". Sim, aquilo foi um mês e tal, porque aquilo era dias úteis, não é? Portanto, Uhum, e às vezes à sexta-feira não fazia, assim, coisa do género, portanto, foi até fevereiro. Comecei a 21 de dezembro, uhum, já não tive Natal, já não consegui comer, não era questão de ter dificuldade, não consegui comer. Então começa o problema, começa a perder peso. Eu passei de 85 quilos para 66. isso é o que eu tenho agora, eu tenho 68, 69. Ixi. 66 pelo piloto, violentíssimo. Uhum, Foi a fase pior, a fase pior foi pós-radioterapia, e então a segunda semana diziam-me assim: "Pedro, vais perder a barba", e eu achava: "Ah, se calhar não, não perdi cabelo", porque aqui a melhor foi para dar força à rádio, portanto a droga a arma maior que usaram foi a rádio, e foi violentíssimo, pá, a descrição é algo pesada, ao ponto de eu não conseguir tomar medicação oral, porque não passava aqui. uhum.
todo infeccionado, tudo inflamado, tudo inchado, e tive que começar a tomar medicação morfina, portanto, Uhum. pontos de morfina. Mas literalmente não me consegui alimentar, portanto, daí Então e depois quando é que tu conseguiste começar pensaste: aí é "Bem, eu aí tenho é que que voltar a começa ganhar músculo, eu tenho que aí voltar a". aí é que começa a batalha e se calhar eu acho que foi um dia numa consulta médica, porque depois Hum, entretanto eu vou até ao limite dos limites, eu praticamente não conseguia andar, de fragilidade, e estava eu em casa com umas dores horríveis, a minha mulher já no fim da gravidez, e eu desmaiei, foi dos piores dias da minha vida, dores horríveis, tive que ir de urgência para o São João. Estive lá a fazer tratamento, estava super desidratado e depois venho para casa e ali começa uma ligeiríssima recuperação diária, hum, mas ao ponto de não conseguir comer um prato de massa nessa altura. Eu despejava líquido pela garganta abaixo e alguma dela vomitava tudo, portanto era uma uhum, situação dramática. Daí a perda de peso, não é? pois. E então, Quando é que depois começaste a come conseguir mas e tal, vou ao médico, já queria andar de bicicleta, outra vez. Eh, aquela e ele: vontade. "Oh, Pedrinho, tens juízo, tem calma contigo". E disseram-me: "Tu és maluco", e eu: "Mas Exato. eu vou andar". E começo a andar, tenho um formigueiro nas pernas, começo a sentir Hum, formigueiro nas pernas, então pensei: "A doença alastrou", era o meu pois. medo. Normal a Fui pessoa fazer um começar a exa pensar que tinha ramificações, não é? fui fazer um exame e vira-se o médico, nunca mais me esqueço daquela consulta: "Pedro, esquece o que não estragues o que tens, esquece o desporto, vais caminhar à beira-rio Hum, e não estragues porque, opá, tens uma hérnia discal e, pá, agora estás de certa forma condenado, não é? Tiveste um cancro, isto não uhum. é doença, a formigueira da hérnia, dorsal, ainda por cima, numa zona mais alta, mas não estragues o que tens, portanto, E esquece lá". tu, E depois eu ouvias isso: "Vou-me equipar e vou". não, então começa assim, dito em bom português: "Vou mostrar a estes gajos, está tudo bem". Exato, que se lixe. E começa aí a minha batalha. Comprei uma Uhum, máquina de musculação, comecei a comer, a tentar comer, várias vezes ao dia. A minha médica do IPO disse-me que não ia engordar mais, e eu disse: "Vou conseguir, eu vou, voltar a engordar". E ela: "Pedro, esquece, tu agora não passas dos 70". Eu demorei alguns meses, mas passei. Hoje uhum. estou com 76, 77. Pois, perfeito. Ah, e consegui, então comprei uma máquina de musculação e a palavra-chave foi: "Eu vou tentar, Uhum, eu não vou desistir". Então foi muita musculação, dentro do possível, sem estratégia nenhuma, portanto, fazer por fazer, exato. estar ativo, e no final desse verão, estamos a falar de maio de 2011, na altura, penso que toda a gente se recorda, era a troika cá em Portugal, Uhum, a primavera árabe, portanto, isso era o fim do mundo, não é, há 14 anos. exato. Primavera de 2011, mais coisa menos coisa, portanto eu também estava no meu fim do mundo, não é, estava Uhum. E rastos. tu pensar: "É o fim, É o não é só fim, para mim, isto é para tudo". Tá. Sócrates pede a ajuda da troika, Uhum, e foi um cenário caótico. E então eu disse: "Não, vou dar a volta a isto, vou tentar", e assim foi. Portanto, no final do verão, eu já estava a fazer uma meia maratona de BTT. hum, Consegui cortar a meta. Não me perguntes como, com muita dificuldade, mas afinal é possível alguma coisa. uhum. E então consegui, Isso continuar. deu-te uma motivação extra para Eu continuar a fazer. eu sempre corto uma meta a arrepio, Pois, pois. cortar metas. E então no ano a seguir foi: "Eu quero fazer a meia maratona do Porto". Uhum. E foi estes objetivos anuais, digamos, Foste acreditar subindo, pim. acreditar que era possível, não desistir, teimar. Eu tive dezenas de consultas, centenas de caixas de medicamentos que tomei. E eu fazia concorrência com os velhinhos aqui da zona, na farmácia, verdade, verdade. Exato. E então começa no ano seguinte, ou melhor, fiz a meia maratona, uma vez mais. Diz-me só uma coisa, tinhas seguro de saúde que te conseguisse Sim, sim, enquadrar? sim. Ok, pronto. É Embora, porque
Muitas vezes as pessoas ignoram os seguros de saúde e há dias até estava a ter uma conversa com um amigo meu que tem uma empresa, como eu, e ele disse que alguns dos funcionários não quiseram seguro de saúde e disseram: "Oh patrão, dê-me sem dinheiro". Eu disse: "Pá, que idiotas, meu, Não. mas eles não percebem". Hoje tenho umas limitações, porque eu para as companhias de seguros sou um problema, não é? Claro, tu, claro, eles Nomeadamente agora. o abuser, não é? Uhum, Eh, exatamente. Portanto, o que é que se diz? No ano a seguir, depois de ter feito a meia maratona com muita dificuldade, mas cortei a meta uma vez mais, assim, afinal, eu consigo. Uhum, Afinal, trabalhando, tentando, não desistindo, posso dizer que foi um sofrimento terminar, cortar aquela meta no Porto. uhum, Consegui. Ainda estava muito fresca a doença, portanto, eu hoje olho para trás e digo, opá, grandes loucuras que eu cometi, uhum, mas ainda bem, não é? E então, em 2013, vou fazer triatlo. hum. Então, só faltou adicionar a natação. Achava eu que sabia nadar Exato. e vou nadar. E lembro perfeitamente de entrar no meu clube e dizer: "Eu quero fazer triatlo", ainda com a cara meio inchada, com uma mancha enorme deste lado, ainda muito fresco. E era mais as vezes que eu não conseguia treinar do que aquilo que eu podia treinar. O Uhum. cloro da piscina, as crises. Eu Ah, lembro pois, imagino. eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, aquela ritual de quem vai fazer uma prova, tipo a corrida do pai, vai buscar o dorsal, prepara a sapatilha, pronto. E eu então lembro perfeitamente num sábado a preparar tudo, e no domingo de manhã acordo para o dia da prova com um grande edema. Portanto, era assim a minha vida. Uhum. E nessa altura já ainda, ok? E eu disse: "Pronto, há de É o que há é. de há de haver mais provas, eu hei de estar Exato. bem". Uhum. Foi, não vou desistir, eu hei de estar bem. Eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para conseguir estar O lá. que é que fazias nessa altura? Trabalhavas em quê? Eu trabalhei a minha carreira foi caracterizada por gestão dos centros comerciais. Portanto, eu fui Uhum. diretor de centros comerciais durante vários anos. Ok. Ah, gestão pura e dura. Uhum. Pronto. E muito intensa, muito desgastante, exigia muito. É como se fosse um filho, não é? Claro. E portanto, nos tempos livres mas encaixava, porque nós quando queremos uma coisa temos que encontrar, soluções para elas, não é? Eu E lembro-me, olha, vou encontramos, dar um claro. exemplo, eu andava a treinar para a meia maratona, eu vinha do trabalho, parava numa estação de serviço, trocava de roupa tipo super-homem, Uhum. e ia correr, 1 hora, quando podia meia hora, corria meia hora. Pois. Portanto, não tinha aquela logística de poder ir a casa, Sim, trocar de ou roupa, seja, mas querias manter o ritual de: "Eu tenho todos os dias fazer nem que seja vou meia fazer isso. hora", e não há cá desculpa. Aproveitar todos os buracos na agenda para Equipe-me no poder carro à super-homem e cumprir. saio, pareço outro. Exatamente. Uhum. E fazia, E tu sentias que estavas a melhorar? a Sentias que a evoluir, tua a evoluir. saúde física e mental estavas a conseguir Eu à tinha custa. eu tinha que me agarrar às coisas, não é? Aham, Se eu queria viver, se eu queria ter saúde, porque aquilo claro. não era viver, aquilo era sobreviver. Uhum. Eu continuei e hoje se calhar teria tido uma orientação técnica, Se calhar tinhas arranjado um PT incrível. para Sim, fazer as coisas de eventualmente, forma diferente. mas aquilo era guerra pura, portanto tínhamos que combater com aquilo que tínhamos. Basicamente achas que o desporto acabou por te salvar a vida? Sim, sem dúvida. Ainda hoje é a minha droga favorita. Uhum. A sério? É um vício, quase uma Nem necessidade. aquelas drogas que tomaste fortíssimas te viciaram? Não, eu costumo A dizer morfina, não hoje, ficaste viciado em morfina? não, não, eu digo que ainda hoje é verdade, lembro do Michael Jackson quando ele morreu, a Aham. sensação da anestesia é brutal. Pois é. É Há pouco tempo tive uma anestesia, não foi uma anestesia geral, foi uma uma sedação, sedação, é mas qualquer aquilo é coisa. qualquer eu depois disse: "Eu já percebo porque é que o pessoal se vicia nestas coisas, porque isto aqui é um soninho maravilhoso". É espetacular. Não naquela sensação do adormecer, daquele que quase consegues já gerir, Exato. entregas-te, não é, não tens solução, mas, aqueles 10 segundos é qualquer coisa. Pois, pois é. Por isso é Mas que o pronto. pessoal depois quer viver naquela bolhinha. No meu caso, Pedro, foram um pai 12, não é? Loucura, Pois, loucura.
Nem todas foram bem, nem todas foram fáceis. Isso teve alguma implicação, em órgãos teus, nos Sim, rins? No eu acredito sim, eu tive e depois a seguir, depois do triatlo vem uma fase nova da minha recuperação, que foi o em que quê? estava muito, muito intoxicado de Uhum. medicação. Pois, imagino. Penicilina de 3 em 3 semanas, quase um ano, imagina. Caraças. Antibióticos, protetor de estômago, fígado, tudo. E então fiz uma terapia de um ano e meio de, homeopatia. Uhum, E portanto, aconselho toda a gente que procure soluções. A medicina dá-nos muita resposta, mas há coisas que outras terapias também nos ajudam imenso. E a homeopatia, com bons profissionais, eu comecei por fazer uma desintoxicação de todo o organismo e comecei a ganhar um vigor que eu não me lembrava de ter. Portanto, eu lembro-me perfeitamente em 2013, 2014, eu estar com um vigor fantástico. Então vamos meter mais objetivos, vamos meter. Pronto, uhum. e foi em 2014 que eu fiz uma grande cirurgia a nível de gordura. Eu tirei gordura da barriga, que ainda a tinha, e infiltrei em toda a cabeça, em toda a cara. Bendita gordura que acumulaste aí durante uns É, anos. Senão não é. tinhas Tem aí. sempre, mesmo uma pessoa magra tem sempre na barriga, tem sempre Pois, sim, 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 claro. tipo uma lipo. Sim. Depois E aquela tiram gordura dali e metem noutra parte do corpo. exatamente, para as células, digamos, as células de gordura têm a capacidade de gerar novos vasos, novas células, portanto, Uhum. e então a drenagem começou a ser muito mais facilitada, e Ah, então eu recupero muito a qualidade de vida em 2014. uhum. Então, 2014 a 2019 foi sempre a evoluir, fazer tudo o que me aparecia à frente. Estava a treinar para a maratona em 2016. Hum. Tive uma grande lesão no joelho, abortei, me disse eu hei de voltar. E foi até 2019, até a pandemia. Portanto, sempre a fazer coisas fantásticas e a acreditar que era possível, não é? Foi aí que Depois vem então andaste a treinar para, não, depois vem a pandemia e vem uma história complicada, porque no dia que se sabe que há a pandemia cá em Portugal, eu estou a ali em ser março operado de 2 2020. de março, 2 de março de 2020. Estou a ser operado para tirar um grande enxerto, imagina uma folha A5, da perna, Uhum, pele, imagina retirarem um bife e pegarem nesse tecido, dobrá-lo em 4 e pôr cá dentro da boca. uhum. Uma coisa horrível. E correu mal, não é? Correu mal? Correu mal. Caraças. Não teve sucesso. Uhum, Então fiquei com uma grande medalha na coxa direita, portanto ali uma uhum. cicatriz enorme. E 2020 começa por isso, a pandemia deu a volta à nossa vida toda e no final do ano sou presenteado com um despedimento coletivo. Espetacular. Espetacular. Portanto, tu tinhas as razões todas para pensar: parte esta merda, meu, É, mas está tudo contra mim ou é quê?" verdade, é verdade. Em 2021, faz agora 4 anos, venho para o desemprego. Uhum. Continuei a ter crises, porque estávamos em pandemia, voltei a ter infecções na cara, porque isto lá está cá, não é? O problema está cá. E tive novas crises e estava desempregado, Uhum, na Páscoa de 2021. E foi um ano complicadíssimo, não é? uhum. E então o que é que decidiste fazer nessa altura? Então, Estiveste esse ano eu desempregado uns decidi, meses e sim, tiveste tempo para decidi, pensar? sim, exatamente, refleti sobre a minha vida e acabei por optar por criar um negócio próprio na área do facility management. Uhum. Isso é o quê? Para quem não sabe. Traduzido em português é gestor ou gestão de instalações, Gestão de instalações. que tem muito mais a ver, não tem nada a ver com isso, ou Uhum. melhor, é muito mais do que a tradução livre das palavras. Explica lá. Tem a ver com pôr a pessoa, o colaborador, os utilizadores de espaços em primeiro lugar. O foco será o utilizador. Exato. Isso é muito bom. Tudo que é necessário para que uma empresa, uma atividade ou um negócio funcione melhor. Isto é, Uhum, se eu tiver uma fábrica de parafusos, eu vou arranjar uma série de ferramentas, serviços de suporte, ambiente, condições para os trabalhadores se sentirem melhor, para que uhum. o negócio funcione melhor.
eu não estou focado nos parafusos, mas estou focado em tudo que Em deve todo o ecossistema em torno sim. desde as instalações, o espaço físico que alberga o negócio, até às pessoas. Então tu decidiste criar um negócio nessa área? Por Sim, causa da tua direcionar experiência na gestão exatamente. dos centros Gestão de comerciais? pessoas, eu trabalhei com muitas pessoas, tenho uma formação técnica de engenharia e E como é que se geri chama a edifícios. empresa? A tua A empresa? B-Partners, está aqui. B-Partners, que é para eu depois pôr nas notas do Exatamente. episódio. Então, no fundo, B-Partners é business efficiency, no fundo melhorar a eficiência, mas Uhum. muito focado na questão das pessoas. Portanto, e muita gente se esquece, muita já vai se lembrando, mas muita gente se esquece também que o foco é as pessoas. Não é? As pessoas que trabalham nas empresas, a sua satisfação, o que é que elas precisam, a comunicação interna, aquilo que elas valorizam para, de certa forma, com os mesmos recursos, as coisas funcionarem melhor. E como é que encontraste os primeiros clientes? Recorreste à tua base de contactos? Muito, Como é que muito. começaste? Foi através de um contacto de uma pessoa, que tive uma pequena formação, em conheceu-me, soube da minha história e, fez a ponte com um potencial cliente. Portanto, e Uhum. comecei na área da indústria portanto, a ajudar a empresa, a pequena empresa, a melhorar alguns processos. Portanto, isto também está tudo ligado com processos, está ligado com a qualidade, está ligado Uhum. com a liderança. De certa forma, isto é uma área ainda pouco valorizada em Portugal. Eu diria que já me chegaram a dizer que o Facility Management aqui em Portugal ainda não é conhecido, se calhar estará uns anos à frente, mas se nós olharmos lá para fora, isto já é uma prática corrente. Principalmente nas empresas de média e grande dimensão, principalmente Repara, nessa, Pedro, não? é verdade, mas toda a empresa que tem instalações, toda a empresa que tenha pessoas e tenha processos precisa disto. Sim, para que tudo Normalmente corra com uma fluidez natural. normalmente está entregue ou ao colega da manutenção, Exato. ou ao colega dos recursos humanos, ou à área financeira e não é cuidada, não é de certa forma, porque uma das grandes mais-valias do Facility Management é a capacidade de integrar processos. Hum. Está tudo interligado. E Portanto, olha uma lá, das como áreas. empreendedor, qual é que foi tu estavas habituado a trabalhar para outros, qual é que foi o teu grande desafio como empreendedor? Ainda por cima tinhas, as recaídas de vez em quando, qual é que Sim. foi o maior desafio que tu Nesta sentiste? fase ainda falta saber, que é o grande desafio que eu faço a mim próprio diariamente, é se eu ainda sei ganhar dinheiro. Uhum, ok. Eu tenho um conceito, tenho o know-how, mas falta saber ainda se eu sei ganhar dinheiro. Tem sido um desafio exigente, não está a correr como eu quero, Uhum, porque também há uma coisa que eu devo dizer, todo o networking tem que ser melhorado por mim, nós podemos dar sempre mais, não vamos pôr a culpa no mercado, não vamos pôr a culpa claro. nos outros, nós temos de trabalhar melhor. Uhum. Mas é um endurance, não é? Isto é como se fosse uma maratona. Pegando no tema da maratona, do Ironman, isto é uma coisa que se faz todos os dias. Como é que tu Eh, chegas aos clientes? Ou como é que tu os fazes até prefiro perguntar-te, como é que tu fazes os clientes chegar a ti? Tenho trabalhado agora mais no LinkedIn, Uhum, e faço algumas visitas e faço envio de contactos diretos, ou presenciais ou através de e-mail ou telefone, mas também te digo que a minha cultura de gestor, de entregar, como é que é de explicar, de prestar contas, dar feedback. Eu sou muito, como é que é de explicar, adoro e acho que é fundamental dar feedback. E o uhum. que é que eu sinto no mercado? O mercado não dá feedback. Pois não, e é irritante. Eh, e eu sofro com isso. Eu sofro Uhum, muito com isso. Eu sou incapaz, tirando uma outra situação especial ou específica, de alguém me ligar, alguém me pedir alguma coisa, sou incapaz de, não dar feedback. Falho, como os outros, não sou diferente, mas se falhar eu dou uma satisfação, posso-me passar, assumo que falhei. uhum. Não é literalmente não querer saber. E essa cultura de feedback eu gosto de levá-las para as empresas. É Estou a primeiro pensar é se os clientes já sabem ou já têm noção que precisam de ti. Achas exatamente. achas que já têm Há noção um que precisam de ti ou ainda trabalho têm que grande fazer a fazer, há um trabalho ainda educação? a fazer, sim. E Hum, há outra coisa importante, que é a questão da comunicação interna, que também tem a ver com o feedback, que é
E eu quando entro numa empresa gosto de falar com as pessoas, gosto de fazer tipo um diagnóstico, como qualquer consultoria começa por aí, e depois gosto de preparar uma ação, e eu gosto muito da ação. Portanto, nós estamos cheios de planos, estamos cheios de metodologias, estamos cheios de, como é que é de explicar, de ferramentas de gestão, mas Uhum, depois não fazemos, não entregamos. exato. É aquela coisa, voltando para o desporto, Não, opá, e até nem avaliamos, nem afinamos, às vezes até implementamos e depois: "Ah, isto não é nada". não acabamos, não acabamos. É a mesma coisa que teres um ginásio, estás num ginásio, tens um PT, tens um plano de treinos, tens umas sapatilhas, tens o tempo e a Uhum, coisa não acontece. uhum. Eu se calhar não tenho PT, as minhas sapatilhas já estão usadas, não tenho grande condição física, mas vou treinar e vou cortar metas e vou entregar qualquer coisa. É isso que eu valorizo muito. O que é que Que é achas que ainda não atingiste no sucesso que tu desejas para o teu a minha negócio? visibilidade, Uhum, preciso de visibilidade e acho que o setor também ainda precisa muito cá em Portugal de ter maior notoriedade. E uhum. eu decidi em 2021, quando fiz aquela reflexão, eu gosto disto, mas mais importante que eu gostar, eu sei trabalhar nesta área. Não, eu vou-te dar a minha opinião. Por exemplo, quando tu me disseste: "Sou um facility manager", eu não sei o que é isso, eu não sei se Claro, preciso disso, claro. percebes? Mas eu posso assim, sim, é verdade, é verdade, é verdade. Foi a minha primeira reação, tipo, se calhar a maior parte das pessoas, a maior parte dos empresários não sabe que necessita disto. Ou quer Sim, dizer, até sabe, não sabe é que o termo é este, é verdade. não é? Então eu troco isso por, gestor de processos, Uhum. qualidade, Não, manutenção. sim, porque eu lembro-me em 2013 eu contratei uma pessoa para vir pôr ordem, aqui na empresa, nomeadamente ao nível dos processos e, portanto, contratei uma pessoa que estava muito habituada com as ISO 9000, Sim, 14000, sim. hum, e na altura eu sabia, eu preciso de uma pessoa para me implementar processos, rotinas, instruções de trabalho, definir responsabilidades, porque eu não tenho essa formação e eu não estou a conseguir fazer Claro. isso internamente. Eu não tinha, não me veio à cabeça, eu preciso de um facility manager, estás a perceber? Nessa altura seria ainda mais difícil, era lógico, mas ainda hoje, Pedro, há essa carência, essa falta de conhecimento. E uma das minhas funções atualmente também é aumentar essa sensibilidade. Porque se Uhum, eu entro numa empresa, tenho o que eu gosto e o que eu peço muito é uma oportunidade para me ouvirem, numa empresa. E eu não entro lá, olha, tenho isto, porque eu não sei o que é que a pessoa vai precisar. uhum. Eu não gosto de vender uma coisa formatada, eu gosto de conversar e perceber se posso ajudar. Até pode Qual é o teu público-alvo? Qual é a tua empresa tipo? olha, eu gosto muito da parte de indústria, que tinha Uhum, processos, produção, vendas, matérias-primas, por aí fora, mas também já tive uma experiência de longa data numa área imobiliária, uhum, em que, de certa forma, já não é o facility manager, é o colega que vai fazer acontecer a organização interna. Eu gosto de melhorar processos, eu vou criar indicadores que eles não uhum, estavam, eles existiam, mas não eram percebidos pela estrutura. uhum, E depois tem outra componente que eu adoro dar formação, dou formação na Ordem dos Engenheiros sobre esta matéria. uhum. Felizmente tem corrido bem, mas lá está, precisa de maior visibilidade também, que é, por exemplo, o que é um indicador? O que é um processo? O que é que o indicador vai interferir na minha atividade ou Tu no tens resultado da empresa? conteúdo escrito ou vídeo ou Sim, áudio sobre tenho isso? no LinkedIn, o meu compromisso Hum, é publicar, eu chamo-lhe os cartõezinhos, hum, uns quadrados com 2 ou 3, como é que é de explicar? Com 2 ou 3 linhas de texto, explicar alguns conceitos que é aquilo que eu valorizo. uhum. Porquê investir em manutenção? Porque é que uma pessoa que tem um negócio, tem um edifício, uma atividade, deve investir em manutenção? Mas quando falas em manutenção vem-me logo à ideia máquinas, manutenção das máquinas. Eh, Lá está, mas antes das máquinas, tu tens que dividir o edifício em 3 grandes áreas. Normalmente o edifício alberga o negócio, certo? Tens que olhar para o edifício como edificado, não é? Uma cobertura, elementos da construção, por aí fora. Depois tens de ter os equipamentos e depois tens de ter as atividades, não é? Dentro de um edifício há vida, há atividade, por isso é que há pessoas, não é? Por isso é que faz sentido
está lá o Eu valor. estou a pensar que se tu fizesses pequenos vídeos sobre isso, tu estás à vontade para gravar vídeos e para falar. Se tu tivesses pequenos Instagram vídeos. não é muito a minha praia, não é muito a minha Não, não, praia. não, não, para mim é tudo igual, ou seja, eu faço um vídeo e depois carrego Facebook, Instagram, TikTok, é tudo igual, eu não faço aquela Sim, sim, separação, para o TikTok é uma coisa, para o LinkedIn é outra. Não, os vídeos são todos claro, iguais e carrego para as plataformas claro. todas, YouTube para todo lado. Hum, que é, basicamente eu estou a mandar, ao mar, mando uma cana Sim. com 8 anzóis. Claro. Pronto, a ver se um deles, se não pegar no Instagram, pega no TikTok, pega no YouTube. E eu acho que se tu fizeres até um bocado, estou-te a dar a minha, opinião de alguém que tem um negócio e que não perceberia logo imediatamente que poderia necessitar de um Pedro Cardoso para vir organizar, como eu na altura até era Cristiana Cardoso, que por acaso também era Cardoso, da tua família, que eu fui buscar para me organizar isso aqui na empresa. Mas se tu tiveres, eh, pequenas coisinhas, já vi que tens aqui no LinkedIn algumas coisas escritas, Se abrires exatamente. pronto. E se fores misturando isto com pequenos vídeos, em que tu explicas isso, de olhas para uma indústria, pá, tens que olhar para o espaço, para as máquinas, para a pessoa, para tá, 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 tá. Olha, uma coisa, conformidade legal, isto já te diz alguma coisa. A Sim, conformidade legal, por exemplo, uhum, é uma sim, área que normalmente não está entregue a ninguém, ou não. normalmente é tratada, é gerida, reativamente. Exato, chegou agora uma cena da ASAI, vamos ter que mandar isto para os advogados Ou, resolver. por exemplo, dizer assim ao meu cliente: "Olhe, se não pagar este valor, esta Aham, taxa, vai pagar uma coima", uhum, e isso é péssimo. Eu detesto abordar assim, uhum, porque parece que estamos ali, primeiro, a fazer gastar dinheiro, e eu não estou lá para gastar dinheiro, eu estou lá para cumprir a legislação, mas antes de cumprir a legislação, eu vou dizer porque é que nós devemos fazer isto. uhum, Eu faço logo um enquadramento. E, por exemplo, numa indústria em que temos dezenas de taxas e taxinhas e de casos e de enquadramentos, não é? uhum, Eu gosto de pegar, não tenho nenhuma plataforma, não tenho nenhum software, é pegar nas coisas que estão soltas e fazer um dossiê em que quando eu sair de lá fica na empresa. E o que é que acontece muitas vezes? Ó Pedro, onde é que está isto? Ah, o Ricardo, sei lá, foi-se hum. embora, não temos nada organizado. Exato. Olha, Está no e caderninho de campo. Eu quando tive uma situação que estava no caderninho de campo. O é, quê? Que caderninho de campo? Que ela levou. Ela foi embora e levou o exatamente. E, caderninho por de exemplo, campo. quando é que eu tenho que pagar, sei lá, os gases fluorados que, Exato. por Quando é que tem exemplo, que fazer o MIR dos isso, exato, resíduos? fantástico. Pronto. Ou eu entreguei à empresa que prestou serviços durante 10 anos aqui nesta casa, mas eles foram-se embora e já nem sei password. E Exato. falta uma semana para acabar o prazo. Por exemplo, eu gosto de levar esse trabalho. Ó Pedro, desculpa interromper-te. Tu devias ter casos com pequenos vídeos sobre isto, Sim, porque isto aqui é aquela coisa de tocar nas dores do cliente. Se tu, isso que estás a dizer-me agora, se tivesses um pequeno vídeo em que dizias: olha, tinha isto e não sei o quê, ele foi-se embora e eu estou há uma semana, já nem sei a password, tal, tal, tal. Em quantas indústrias é que isto acontece? Se calhar acontece todas. na tua, tal. E dizias assim, e saías. Ias tocar nas dores de não sei quantas pessoas que Sim, sim, sim. trabalham numa indústria que está com esse problema. Quer dizer, espera aí, eu vou falar com este Pedro Cardoso, porque ele se calhar é a pessoa que precisamos de trazer para aqui durante uns tempos para vir pôr ordem no curral. Por Estás a exemplo, perceber? uma coisa recente, acabámos o primeiro trimestre há pouco tempo, Hum, e eu num caso em particular, até essa tal minha escola de prestar contas, hum. eu ao meu cliente foi dizer: "Olha, fechamos o primeiro trimestre e estão aqui, em termos de conformidade legal, aqueles compromissos que nós, honramos. E você gastou dinheiro, de certa forma, mas está aqui, está entregue, está em conformidade". Não foi um gasto, foi um investimento. Não foi e agora também já lhe dei uma luz, vem o Uhum. segundo trimestre e já vamos ter estes compromissos, porque ao longo do tempo eu fico construindo um calendário de obrigações. Portanto, para quem estiver a ouvir este episódio, antes do Pedro começar a lançar estes microvídeos, para quem estiver a ouvir este episódio, e eu sei que há pessoas que estão a ouvir este episódio que eu sei, que eu já os conheço, e que têm indústrias,
e portanto, ou que trabalham com manutenção industrial, ou trabalham com necessidade de processos. Nas notas do episódio eu vou deixar os contactos do Pedrinho e escrevem ao Pedro Cardoso, porque pode ser a vossa salvação. É, É por tudo exemplo, uma questão de organização. É que eu olho para trás e eu, antes de ter esta organização toda, eu olho para os anos antes disso e digo assim: como é que algum dia foi possível ter uma empresa a funcionar como nós funcionávamos? certo? O criar rotinas, por exemplo, o reporte de gestão, o reporte de atividade, honrar um compromisso, por exemplo, pá, vamos fazer reuniões e pá, ninguém gosta de reuniões, mas elas têm que ser bem conduzidas, elas têm que Uhum, ter um plano anual e eu vou apostar e vamos avaliar se isso faz sentido. Se não fizer sentido, acabamos, mas vamos tentar fazer esta uhum, coisa do tentado fazer, que é aquela coisa que eu adoro, que é passar do plano à ação. E uhum, estou, de certa forma, focado na concretização. Mas se não funcionou, eu não vou desistir. uhum. Eu E sou eu eu sou muito focado na afinação dos sim, processos. sim, a melhoria contínua, sem dúvida. É uma cena que, para mim, enquanto não fluir de forma a não me irritou, e não está perfeito. Quando fluir de forma a, olha, tuf, 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 Não pesar, não já dá pesar. para fazer de olhos fechados, já sei onde é que É, está é, tudo, mesmo aqui as minhas coisas na minha secretária, eu consigo saber onde é que está tudo. Eu não tenho que olhar para as coisas para saber, e eu gosto disto. Se sim, eu vou para outro sítio e levo o portátil e não sei, não, não dá, porque o claro. meu microfone está aqui, eu sei onde é que estão as minhas luzes, percebes? Se vou para outro sítio, caraça, já não é, já não tenho portas USB que chegue, Não, irrita-me. exatamente, e mostrar que é outra coisa importante nas empresas. Temos a chefia, temos a liderança, mas temos os colaboradores. Eu adoro trabalhar com os colaboradores. Fazer a ponte entre a gerência, o CEO, a direção e a chão de fábrica. E muitas vezes essa ligação não existe, Uhum, ou a comunicação não é fluida. E muitas vezes uma das grandes vantagens que eu tenho, que eu sinto que tenho ao fim destes 20 anos quase na gestão de centros comerciais, é que tu hoje podes estar a falar com o padre da paróquia ou com o presidente da câmara e de tarde estás a falar com o senhor da limpeza. exato. E Sim, a eu tua também. comunicação, a tua linguagem não pode ser a mesma. Uhum, E tu adaptas, não é? E muitas vezes esta falha de comunicação é pela linguagem que não sabemos usar, não sabemos modular. E, por exemplo, pegar nos colaboradores, explicar os propósitos da empresa, pegar nos indicadores, o que é que eles valorizam, o que é que eles querem ver. Portanto, as coisas estão definidas, mas muitas vezes não acontecem. uhum, Mas isso o organograma, isso as funções, isso os exato. indicadores, mas não são Isso é trabalhados. só lá para a certificação, para quando vier É, aí e depois vai tudo a correr para a auditoria. eu acho piada que o pessoal, quando tem auditorias, diz assim: esquece, ginásio, agora nos próximos tempos vou ter umas auditorias, É, acabou. Acabou porquê? Se a coisa é verdade, estiver mantida, é. obviamente tem que haver um cuidado extra de verificação, vamos ter auditoria, não sei o que assim. Claro. Agora, epá, o pessoal fica logo em pânico, porque é no momento em que vai haver auditoria, né, está Eu tudo lembro-me de ali. um cliente há uns tempos de dizer assim: "Pedro, tens de nos safar a auditoria", e eu disse: "Opá, por questões éticas, eu também sou auditor interno da qualidade, embora a minha grande experiência seja de auditado, ao longo nos centros comerciais, por exemplo". E eu lembro perfeitamente desse cliente me dizer assim: "Pedro, precisava que nos safasses da auditoria", assim: "Eu não posso, eu estou do outro lado". E acho que isso não é a melhor estratégia. Além de safar, já o termo não é muito correto, mas é o Exato. que acontece, é o que acontece. Então eu digo assim: olha, eu prefiro, acho que a empresa precisa mais de aumentar a consciência para a qualidade, porque a qualidade existe durante um dia, que é ou 2 dias, é a véspera da auditoria e a E o auditoria. dia da auditoria. Depois esquece. Depois há uma pessoa nas empresas que tem um papel muito complicado, que é o gestor, o pivô, o responsável da qualidade, Uhum. que muitas vezes está sozinho e É não o tem chato, ninguém, não tem ninguém, está isolado, claro. não tem ninguém na empresa ou fora dela que colabore com essa empresa, neste caso eu, que o ajude a passar a mensagem. Pronto, Uhum, e eu já fiz esse trabalho, gostei, com algum resultado, nada se faz sozinho e nada é perfeito, há sempre melhorias, mas é importante e não safar a auditoria, por exemplo. uhum. E outras coisas, por exemplo, a questão de falei há pouco dos colaboradores, montar se calhar um reporte com eles,
o que é que eles querem ver, o que é que a empresa, logicamente validado pela direção, e a direção é que no fundo tem a última Nós palavra. queremos é jacuzzi para todos, misto, homens e mulheres aí. Não, e ter um plano de reuniões, opá, vamos honrar este Nunca compromisso. pediram jacuzzi misto? Não, mas pedir um aumento de salário, não é? Isso é normal. Pois, exato. São termos engraçados, mas pronto. Olha, Mas a diz questão diz, diz, diz. a questão do compromisso de um ano, por exemplo. Ai, vamos Hum, fazer reuniões, fazemos uma reunião, a segunda, ai, o homem está de férias, vai mudar não sei o quê, assim, não, não, o nosso compromisso é para um ano, exato. nem que chova canivetes. Nós, é lógico, há limites para tudo, mas vamos fazer com quem cá está e Uhum, vamos criar hábitos de prestar contas. E amanhã, a reunião seguinte vai ser melhor, porque vamos criar novos indicadores, vamos ver as coisas de outra forma, vamos abandonar coisas que achamos que já não fazem sentido uhum, e vamos conquistar uma coisa que é confiança na informação. É aquela coisa que diz: "Ó Pedro, quanto é que vendeste? 10 ou 12?" Opá, ou é 10 ou é 12. uhum. E há muito esse hábito. "Ah, eu acho que não sei o quê." Pá, não pode ser. E é criar este hábito. E Tens não que é quantificar. dizer Exato. não é dizer: "Tu tens uma plataforma, tu tens em tecnologia", mas a pessoa se não consultar, se não ganhar esta cultura da informação, é esse Uhum. trabalho que eu gosto de fazer. Eu às vezes pergunto a um amigo meu, e ele diz: "Ah, isto e aquilo vendi, tá-tá-tá-tá", mas de onde é que vieram? "Ah, da newsletter não sei o quê", mas os que compraram já tinham comprado antes ou são novos? Sim, Não vi. Não vês pois. o caraças, meu, tens que ver, não é? É. Que é para tu veres, eu gosto de perceber tudo, Ir ao detalhe, claro. aprofundar o detalhe ou não, também depende do sentido, às vezes podemos estar Quem é aqui. quem? Como é que ele chegou? Chegou agora a uma subscrição que eu tenho no meu site, não sei o quê. Eu vou ver se essa pessoa entrou agora, ou eu consigo ver pelo MailChimp, por exemplo, eu consigo ver se essa pessoa já esteve inscrita na newsletter do meu site, se já Claro, participou em webinários online, se já eu consigo ver isso tudo, porque está lá tagado exatamente, automaticamente, percebes? exatamente. Tem etiquetas automáticas que para me indicar, eu olho e digo assim: "Ei, esta pessoa já está há 5 anos, só agora é a primeira vez que ele vai comprar uma coisa, É verdade. 5 anos depois", estás a ver? E outra coisa que eu gosto de fazer é envolver os colaboradores, que há muita Uhum. a filosofia das reuniões serem para passar slides e eu Exato. monólogo, eu não, pá, Passar e sim, ler slides. sim, participem, o que é que vocês acham? E porque se eles Exato. não se envolverem, a reunião mais cedo ou mais tarde vai acabar, ou aquele momento de convívio, de partilha vai acabar. Eu Portanto, nas minhas palestras, ainda há pouco tempo fiz uma na Universidade Católica, hum, o que eu digo, eles dizem: "Ah, tem 30 minutos mais 10 para perguntas". E eu disse logo no início da apresentação: "Eu vou fazer 40 minutos e as perguntas vocês vão me interrompendo. Eu não vou reservar 10 minutos para o fim", não é, porque eu acho que crias uma dinâmica completamente diferente é verdade, se as pessoas te puderem interromper, dizer: "Olha, então mas fez assim porquê? Eh, isto resultou", estás a claro, ver? É muito mais interessante termos 40 minutos de discussão ativa do que termos ali uma cena monocórdica e depois no final perguntas. No final já ninguém quer perguntar nada, querem todos ir para o coffee break exatamente. ou para o almoço, não é? A lembrança já foi. Exato. Olha, mas há aqui uma coisa gira Pois, que, pois, exato. O que é isto? Uma bicicleta? Isto aqui é uma cena muito futurista. Queres-me explicar é. o que é isto? Olha, eu há uma história muito bonita, que tem a ver, depois de transitarmos antes de transitarmos para a Bipartners, estávamos a falar da pandemia, Uhum, tudo em casa, a minha cirurgia, e eu conheci em plena pandemia um grande amigo, hoje um grande amigo meu, que é o Marco, em que conheci-o no Facebook e uhum, depois fomos tomar café. Se calhar naquela altura, se bem te recordas que não podíamos passar de conselho para uhum. conselho, o filme. Sim, sim, sim. Nós passamos do virtual para o real, em plena pandemia, e consegui tomar um café com ele. E pá, e felizmente é uma pessoa que ainda hoje, pá, está aqui no meu coração, porque é um lutador como eu, e é um amigo que estava doente, portanto tinha cancro, Também. Uhum. também, adorava triatlo, tinha 2 filhas, como eu tenho também, portanto uma coisa muito semelhante. E o Uhum. sonho da vida dele era fazer um Ironman. Pronto, aquilo que quando começamos esta conversa, fazer o Ironman. E então, ele abordou-me por aí: "Vou fazer, quero fazer, é o meu sonho", pá, mas ele tinha uma limitação física devido à doença complicada, e eu
nunca imaginei, opá, o Ironman se calhar é aquela coisa que adorava fazer, mas, não tenho Ah, foi ele que te picou. sim, honra Hum, seja feita, foi ele que me disse: "Eu quero fazer um Ironman e gostava que tu viesses de certa forma para me dar, ajuda sempre, um amigo, uhum. automotivação, mas também é preciso a motivação dos outros, é sempre bom". E, de certa forma, o cortar a meta, ele tinha uma missão de cortar a meta, que é possível fazer um Ironman com cancro, com limitações, ele tem as dele, algo E complicadas. tu bem, eu já me estiquei em algumas coisas, se calhar podia-me E esticar eu nesta disse, também. e a primeira coisa foi: "Epá, eu não consigo, se calhar não consigo". Além do dinheiro, que é um investimento grande, eu estava na altura desempregado e Uhum. montar negócio não era fácil, e eu disse assim: "Ó Marco, se calhar estás-te a meter com Deixa pessoas desculpa erradas". lá, porque é que é um investimento grande? Tens que arranjar uma equipa para estar contigo? Só a prova custa cerca de 800 €, só a Ah, é? inscrição. É, Hum, só a inscrição, ok. mais alojamento, mais a preparação de um ano, Uhum. mais material. Portanto, e ele também tinha um objetivo ambicioso que era fazer fora do país, portanto, tudo isso eu não tinha condições. Onde é que fazem? Onde é que fizeste? Ora bem, o Ironman há em todo o mundo, é uma Uhum, marca global, mas o de Cascais é a minha grande paixão, porque é uma zona fantástica. Essa uhum. fotografia foi tirada em Cascais, às Espetacular. 7h tal da manhã. Aí estás a ver, o ano passado eu fiz 2 Ironman já. Ela! Eu fiz em Não 2000 satisfeito com o primeiro? eu fiz em 2023 o full, que é a distância completa. Eu até tenho aqui as medalhas. Que top! Mostra. Incrível. Este é o full, Aham. 2023, este foi o half, em 70 e o 2024. que é que o Alf o metade diz Eh, 70 ponto qualquer coisa? 70.3, que é o número de milhas da prova. Portanto, tu no full Ironman, aquela na medalha que começaste no Sim. início, tens, se somares toda a distância, vai-te Ah, dar 226 quilómetros, ok? ok. Eh, 3.8 mais 180.2 mais 42.2. vai-te dar 226 quilómetros. Uhum. É a distância total da prova. Se fores falar do 70.3, que na prática são 113 quilómetros, o 70.3 é representação em milhas. Em Portanto, são milhas, está bem, está 70.3 bem, está milhas, bem, está ok? bem, está bem. Ou na prática é o half, porque é metade da distância. Portanto, em vez de Uhum. pedalares os 180, pedalas 90, em vez de nadares em primeiro lugar os 3.8, nadas 1.9 e em vez de fazeres uma maratona, fazes uma meia maratona. Mas quando pensamos em 3.8, o pessoal pensa: "Ah, não é muito". Ah, e depois no meio da confusão toda, do pessoal todo, não é? Imagina uma máquina de lavar. É. É verdade, a parte inicial, é a parte mais complicada, porque, se puseres a fotografia, ao Aham. longe, se vires ali mais à frente em direção ao sol, Uhum. vês vagas de 6 atletas ou 5 atletas a começarem a correr para a água e uns metros à frente, cada um vai no seu ritmo, cada um vai fazer a sua prova, mas há muita mistura de pessoas, não é? Uhum. Isto numa distância, Ironman, numa distância sprint ou olímpico, é confusão quase toda a prova, não é? Vai tudo Cara, junto. sim. Pronto, e Então ele, voltando à questão do Marco, portanto, ele uhum, desafiou-me a fazer o Ironman com ele. E eu pensei muito em casa, com a família, e disse: "Olha, eu vou". E então aquela coisa de eu tenho um compromisso. uhum, Então foi a parte mais bonita, foi eu assumir com o Marco, quer dizer, sem grandes capacidades de físicas, de desempenho, de uhum, performance, eu quero fazer a prova com ele. Eu quero cortar a meta com ele, ou por ele ou por mim, pá, é uma mensagem bonita que vamos fazer. uhum. Então foi uma coisa muito gira, começámos com um treinador, ele tinha uma estrutura já montada, era o sonho da vida dele, e começámos a evoluir, começámos a Quais eram partilhar. as limitações físicas que ele tinha? Ele não tem metade de um pulmão, Hum. imagina. Xipa. E Pois. portanto foi uma partilha, uma ajuda mútua, e eu desafiei-me e fiquei de uma forma física que nunca imaginei estar, Aham. porque graças ao desafio dele, Sim. mas foi um ano de muito sofrimento, porque eu tenho aqui questões físicas que não hoje me acompanham,
Uhum. Além de, não da doença, mas sequelas da doença e outras questões que me acompanham. E tive em março, imagina, março de 23, há cerca de 2 anos, eu estava numa condição péssima. Eu disse: "Como é que eu vou fazer o Ironman? Eu não vou conseguir". Mas agora quando olhas para trás dizes assim: "Fó, Sou um esquece, aconteça o Ironman, que acontecer, eu consigo superar". sou um Ironman, é verdade. Pois. É Isso fantástico. isso dá-te motivação para o próximo obstáculo Dá ser motivação ultrapassado. para o dia a dia, afinal Pois. eu consigo, afinal se eu tentar não desistir, Uhum, e o lema do Ironman, "Anything is possible", porque uhum. é a minha é o meu projeto, É o que está aí. é o que está aí, "Anything is possible". Porque de facto, uma pessoa ou pessoas que passaram por grandes dificuldades físicas e não só, conseguiram cortar a meta. Mas depois foi giro, porque a meio do percurso foi giro, isto é, foi giro ver a evolução que tivemos. Uhum. Mas em junho o Marco, a doença dele agravou, e acabou por abortar o projeto, ele. E Ju vira-se de 2023. 2023, a Ok. cerca de 4 meses da prova. E ele vira-se para mim: "Pedro, não vai dar, se quiseres continuar, continua, se quiseres desistir, desiste". Eu: "Não, agora eu vou até ao fim Uhum. e vou conseguir". Então foi essa coisa que deu origem a este fato, hã, que para mim é giro, porque fiz um fato dedicado a ele, à minha família, a quem Muito me bom. ajudou, e está aqui, Reborn. para mim esta frase é muito gira: "Fear is a liar", Muito bom. e tem aqui a dedicatória ao Marco, Espetacular. e tem logicamente família, tem pronto, foi um fato de super-homem, como eu costumo dizer, Uhum. que me levou até à meta. E portanto, depois de eu diria que foi além, não foi um ano, foram 300 e tal dias a treinar. É muito exigente. Eu Uhum. diria que os experimentados diziam, e é verdade, eu agora posso dizer, porque passei por esse processo, o que custa não é fazer a prova, É o treino para custa é conseguires fazer a prova. planeação para a prova. Pois. Eu posso dar 2 ou 3 exemplos de momentos que eu passei que me ficaram gravados na memória. Olha, primeiro, eu quando corria, levava a música, e quando pensava no projeto eu arrepiava-me e ganhava energia. Isto vou conseguir. Portanto, Hum. aquela coisa, eu quero muito isto, eu vou conseguir. Portanto, dava aquela energia extra. Segundo, era fazer treinos de ciclismo solitário, que é muito importante, num Uhum. processo que vai ser solitário. Quem faz ciclismo sabe que treinar em grupo é muito mais agradável. Fazer treinos de 240 quilómetros. Que top. É verdade. Eu cheguei a Que fazer os um treino. músculos aguentam uma coisa dessas. Isso é uma Aguenta, cena mesmo à aguenta. É lógico que super-homem. não é chegar amanhã Claro, e já está. fazer preparação. Uhum. Eu cheguei a sair daqui de casa, de Gondomar, ir até Caminha e voltar. Que loucura. Dureza. Mas depois chegar a casa, e chegava às 3 e tal ou 4 da tarde, eu Uhum. saía no verão, saía às 6 e tal da manhã, e ao fim da tarde ia nadar. E Exato, depois fazia no dia a parte. seguir, correr e caminhar, o meu problema é corrida, correr e caminhar 3 horas, 2 horas e meia. É verdade. E depois no dia a seguir voltava a fazer um treino mais leve, mas fazia, pronto, durante várias semanas. Ir Hum. a Viana e voltar várias vezes, pronto, depois começa a ser tudo, de certa forma, natural, ou Então e foi nesse processo que tu decidiste que o próximo projeto era esta então eu bicicleta? fiz o full, no ano a seguir lancei este projeto Anything is Uhum. Possible. O Ironman Portugal soube da minha história, convidou-me, com muito orgulho meu, participar na edição 2024. Portanto, Uhum. aproveito uma vez mais para agradecer ao Ironman Portugal esse convite. E Muito disse-me bom. assim: "Pedro, escolhe a prova que quiseres, o Full Ironman ou o Half Ironman". E a inscrição está paga? E Foi? está tudo tratado. Ai, que Excelente. top. A Marina Antunes, quem me entrevistou a primeira vez, também uma excelente pessoa, foi quem tornou também isto tudo muito possível. Portanto, Quem é também Marina Antunes? Marina Antunes é uma sobrevivente de cancro que tem
vários projetos, é uma lutadora, uma empreendedora e que também merece muito destaque no meio disto tudo. Teve um projeto Cancro com Humor, Cancro com humor. e, por exemplo, no Facebook, o True Power, ela teve várias vezes na RTP, eh, Ah, ela tem um livro, estou a ver tem aqui. dois, agora tem 2 até. Ah, ok. Ela é Estou a uma ver aqui. excelente pessoa. Eu depois Olha, vou pôr nas notas do episódio. olha, acho que a devias entrevistar. Uhum. Uma Top. pessoa com uma energia brutal, Uhum. sobrevivente de cancro, ajuda, trabalha esta área como ninguém, tem uma energia fantástica e deu-me a mão para, no fundo, tornar este projeto possível. Pois estou a ver aqui, Ah, ela tem o livro Manual para Descomplicar o Cancro. é. Ela Muito teve um projeto recente na RTP, na Praça da Alegria, também tive a felicidade de lá estar com ela, uhum. e mais recentemente fomos à SIC, à Casa Feliz também. Tens esses Ah, vídeos disponíveis? é Esses links? No Instagram, sim, sim. Ok. Que é para eu depois Uhum. meter no E nas estive na notas do Rádio episódio. Observador também há pouco tempo, Uhum. a contar a minha história. Portanto, e quando eu vou fazer a prova o ano passado, eu optei por fazer a distância alfa, porque, ok, para não massacrar tanto o corpo, Uhum. eu quero fazer triatlo até aos 70, não quero ser campeão aos 50, e portanto não vou, porque isto é muito exigente para o corpo, a Pois. área da família, financeiramente, portanto, e, ao mesmo tempo tenho a possibilidade de fazer as 2 distâncias, que é maravilhoso. Portanto, Uhum. fazeres o full Ironman e o half Ironman. Então Cascais é fantástico, portanto a zona é fantástica. E então assim, puxa, a minha bicicleta já tem 13 anos, Hum. é uma velhinha, adorava ter uma bicicleta contra-relógio, como símbolo desta é um modelo parecido com esse é profissional, Uhum. vai sair agora um modelo mais acessível, e lancei um crowdfunding de certa forma para ver se era possível tornar um sonho realidade. Uhum. Há aqui um pormenor que eu posso partilhar, não tem problema nenhum, em que a cor da empresa B-Partners, a cor deste projeto N5, está muito inspirado neste azul celeste. Sim, é. É Estou a ver uma cor a que eu tua adoro, t-shirt e a bicicleta, estou a ver. cor que eu adoro. Uhum. É o azul celeste. Portanto, está tudo interligado. Eu costumo dizer, já tenho o fato de ciclismo, que fiz a prova do ano passado, penso que mostraste há pouco a fotografia, Uhum. ao cortar a meta. Vou buscar aqui. Sim, esta aqui. Esse fato é o vermelho e o celeste, portanto, só me falta a bicicleta. Portanto, que é uma bicicleta específica para contrarrelógio, em que, se tiveres uma noção, os 90 quilómetros ou os 180 quilómetros são feitos em esforço solitário, portanto, individual. Tu não podes ir na roda de ninguém, não podes tirar partido da proximidade de nenhum atleta, então tens essa posição mais aerodinâmica, em que vais 90 quilómetros, imagina 3 horas, a pedalar constantemente em esforço, numa posição, sempre que possível, aerodinâmica. Tiras muito partido do desempenho que estás a ter. Uhum. Mas já existe a bicicleta? Esse modelo já existe, Uhum. é uma obscenidade de valor. Essa Onde é que ela está? Onde é que nós podemos encontrá-la? Para eu pôr nas isso notas do. existe, a Bianchi, na marca Bianchi. Essa bicicleta foi usada a primeira vez, estreia mundial em março no campeonato de ciclismo, numa prova de ciclismo, a nível Hum, do World Tour. Foi estreia mundial. Agora vai sair a versão, digamos, mais acessível, não é? estou a ver aqui esta que É a é Aquila. Não é, é a Aquila. Se puseres Aquila, Bianchi Aquila. Aquila. Ok, Existem, sim, é em baixo, é melhor em baixo. Isso. é esta. Mas essa é profissional, ok? Uhum. Então tu decidiste criar um crowdfunding Sim. para. Está no Instagram, para no fundo me tornar possível um sonho que eu tenho, que é ter uma bicicleta contra relógio. Uhum, E de certa forma simbolizava a minha luta de 15 anos. uhum. E como é que correu o crowdfunding? Começou há pouco tempo, não Ah, está, está então, longe do que ainda está a decorrer. Ah, espera aí. eu não tenho. Foram duas coisas que eu defini. Está acessível, acho eu. No Instagram está acessível. Uhum.
há 2 regras que eu defini para mim próprio quando lancei o crowdfunding. Primeiro é, honrar o compromisso de não gastar dinheiro nas férias, não é? Não vou de férias com o dinheiro. Exato. Podia fazer, mas não vou fazer. E não ter tempo, isto é, eu não tenho que ser até o mês que seguinte, ah, Ah, não ok, isso é fixe. não eu por isso é que usei essa plataforma, não usei outras, não tenho aquela obrigação de ser em maio ou junho, se Ok, fores no ok. fores vir no Linktree tem lá. Ou seja, este episódio que estamos agora a gravar só vai sair no início de julho, portanto, nessa altura eu posso pôr o link Ah, nas notas do episódio e ainda estará, ok. se não Sim, atingiste o valor, ainda sim. estará lá a funcionar, não é? Eu vou estar agora em junho num evento grande, que também foi uma parceria, uma ajuda que me fizeram gigante, que é o Uhum, DTC Samsys, uhum, sim, sim, eh, sim, sei é qual um é. evento muito muito bom. Vou lá estar a angariar fundos para a campanha. Muito bem. E agradeço também à Samsys, porque são fantásticos. Eh, mas esse Então, crowdfunding vai cerca de 900 e tal euros, não é? Penso eu. É. deixa-me Eh, ver, não começou consegui. bem Então. começou bem quando fui à SIC, Uhum. se carregares aí em cima, na parte de cima, isso. Não, não, desculpa, não está a bicicleta vista de frente. Aí, Aqui, isso, ok. Ah, exato, 916 € arrecadados. Ah, sim. estás quase a meio. Não, isso são metas intermédias, Ah, ok, ok, ok. metas intermédias. Eh, Pronto, então vamos pôr isto nas notas do episódio era para isso. que é para te Eu gostava ajudarem. muito gostava muito de poder, ter uma bicicleta de contrarrelógio, pronto, para no fundo me divertir e passar a mensagem, que é um bocado Uhum. essa a ideia que eu tenho. E agora estou muito focado em, por exemplo, em breve vou a Fátima outra vez de bicicleta, eu vou todos os anos a Fátima de bicicleta. A maior loucura de bicicleta que eu fiz foi de ir Mesinde até à Torre de Belém, Que com 380 caraças. quilómetros, com um grupo fantástico, os Ah, então Magrifes. espera aí, tens aqui uma foto que é esta, Isso, foi nesse foi dia. esta? Ah, ok. Eu fui com um grupo de 20 malucos, mais ou menos, Uhum, e fomos isto foi um bocado para me desafiar a mim próprio, até onde é que eu consigo ir. uhum, E foi fantástico, uma vez mais foi possível, não é? Fui no ano anterior ou 2 anos antes, estava com a cara inchada, estava a passar momentos maus, estava desempregado ainda, fui a Fátima novamente, já fui a Santiago de Compostela também, portanto todos os anos faço assim umas aventuras, já fui à torre da Serra da Estrela, uhum. subi aquilo tudo sozinho. Depois de tudo isto que já passaste, o que é que ainda te assusta? Voltar a estar doente. Hum, Mas principalmente esta questão do negócio pessoal, não vingar, não é? uhum. Ah, não me arrependo de nada, porque foi uma opção minha, acredito, mas não conseguir ter O que é que este achas que falta para o negócio vingar? mais visibilidade, maior retorno, maior sabedoria minha também, Uhum. isto é uma realidade nova para mim, não é? Repara que começou tudo numa pandemia, tudo muito numa mudança de hábitos, e Pois. num contexto atual que eu acho que as empresas o mercado está muito pouco, não direi ética, mas pronto, muita confusão, muita falta de calma, não é? Uhum. É tudo a correr, depois estas questões da guerra e das incertezas baralham tudo Sim. e não há espaço para me ouvirem, não é? Isso sozinho, portanto, é uma coisa. Eu sei que estou no meio de um turbilhão grande, mas vamos à luta, não é? Isso não há. Uhum. É a forma que eu tenho de encarar as coisas e, portanto, estamos nisso. Agora, o receio é. Eu prezo agora muito a saúde, preciso Não de. tens tido recaídas? Não, tenho tido Uhum. cirurgias para Uhum. repor função. E ao mesmo tempo, até melhorá-las de certa forma, mas cheguei também a um momento em de alguma calmia, porque de facto é muito exigente para mim também, não é? Uhum. Mas o desporto para mim é uma prática diária, portanto eu todos os dias procuro ter atividade física. Ou vou nadar, ou vou correr, ou vou caminhar, ou desencaminho alguém para vir comigo, dar uma caminhada de 1 hora, junto à natureza, que faz sempre bem.
eu sou muito mais adepto do exterior, não de ginásios, portanto, Uhum. gosto de pegar na bicicleta, ir 3 horas, 2 horas, 1 hora, sozinho ou acompanhado, portanto, é essa prática que me dá. Agora, não quis, ou melhor, este ano optei por não pôr competição, porque o ano passado, para ter uma ideia, Setúbal, fez agora um ano, Caminha, Oeiras, Coimbra, Vila do As Conde, competições onde entraste? Que Viana do Castelo. maluqueira. Eu fiz a prova de Coimbra ano passado, que foi o europeu, fiz a parte da prova mais aberta. Fiz Setúbal, que é uma prova fantástica, muito bonita, ali em Troia, Uhum, na zona da Ábida, em preparação para o Ironman, certo? E portanto fui sempre fazendo provas, a Oeiras, que é fantástico, ali na zona marginal, portanto, uhum. onde infelizmente há pouco tempo houve aqueles problemas com ciclistas, Sim, sim, sim. mas é juntar a diversão com o desporto, com a competição. Este ano optei por treinar só, mas eu sei, já me conheço, que mais cedo ou mais tarde vem a Vais-te necessidade. meter noutra competição. É, adorava fazer novamente o Ironman, mas para já não tenho isso, não Uhum. estou inscrito, não tenho, de certa forma, também não quero pôr pressão a mim próprio de competir. Eu, de certa forma, agora Estás a também querer, deixar algum tempo livre para pensares no teu negócio? também, sim, sim, mais Uhum, focado no negócio. Primeiro, portanto, também o corpo precisa de acalmar. uhum. Eu sou muito de, se tenho uma competição, tenho que me preparar. Não sou, vou à competição, ok. Logo Não, se vê. não, eu agora estou ativo para quando houver um compromisso eu já estar com uma preparação boa. Uhum. Mas ao mesmo tempo também é uma forma de me fazer bem a mim próprio. Portanto, eu já estive em uma fase após o Ironman em que decidi parar, 100%. Uhum. E foi bom, mas depois, passado 15 dias, já estava, não Já digo estavas assim, a ver bem, isto vai, descambar tudo outra vez. não foi subir paredes, mas foi não me sentir tão bem. Eu sinto-me bem Uhum. a estar aqui. E Pois. ajuda-me a focar, a pensar na vida, a pensar na empresa e superar desafios. E a gente costuma dizer, quando pegas na bicicleta tens 10 problemas, quando deixas a bicicleta tens 0 problemas. Uhum. É muito verdade. Tu vais andar, vais com os amigos, passas uma manhã agradável, vais conviver, vais distrair e as coisas tornam-se mais leves, não é? Uhum. E ao mesmo tempo estás a cuidar da tua saúde, Sim, sim. que isto ajuda muito, sem Olha, dúvida. Pedrinho, foi um prazer grande conhecer-te. Para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos ouvintes deste podcast? Para além de virem aqui às notas do episódio e contribuírem para o teu crowdfunding, que Sim, mensagem é que gostarias de que as pessoas o retivessem desta o conversa? o anything is possible, portanto tudo é possível, basta a Uhum. gente acreditar. Eu acho que encarnei bem essa mensagem, porque tinha tudo para correr mal e Tinhas toda tudo para esta achar que o mundo estava contra ti. e toda a gente dizia: "Não vais conseguir", várias pessoas me disseram: "Olha que não te metas nisso, olha que és maluco". Disse: "Mas eu vou tentar", porque o tentar já é muito bom, Uhum, o não desistir é fundamental. Ah, porque eu dizia: "Eu já ganhei a prova porque estou na linha de partida, uhum. já me dou como feliz porque estou na linha de partida, não sei se vou cortar a meta, não sabemos, mas eu Mas ir fui para até a lá. linha de partida, já lá estou". Eu Uhum. lembro perfeitamente nas provas de BTT, nos primeiros tempos, eu arrepiava-me todo. E quando me lembro de cortar a meta então, portanto, para mim é uma sensação brutal. E de Ok. certa forma, estas competências, esta forma de estar e de ser na B-Partners, na empresa, também estão presentes com o Pedro. Uhum. E tem que fazer com que a empresa vingue, tem que fazer com que a empresa cresça, passar muito o conceito do facility management, que acho que ainda falta muito, Em português. A hum, minha recomendação em português, porque eu acho que pode ser difícil uma pessoa perceber o que é que faz. pois, Fizeres aqueles pequenos vídeos e tu já tens pequenos textos a explicar e a bater nas dores dos clientes, eu acho que tu vais atrair a atenção para isso. sim, sim, Hum, vai ser muito mais fácil as pessoas perceberem que precisam de ti. claro.
exato. Porque efetivamente todas as empresas precisam de alguém como tu. Padecem dessas necessidades, desses Exatamente. problemas. Sim, 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 sim. Pronto, e mostrar que é possível fazer coisas fantásticas mesmo com dificuldades. Uhum, Quando parece que está tudo perdido, quando parece que está tudo a dar errado, nós se acreditarmos e querermos muito, também é muito importante nós querermos, uhum, eh, vamos ter mais probabilidade de conseguir. E só para culminar a questão da meta do Ironman, há muita gente que usa o Ironman como moda, ou como é que é de explicar? Eu vou fazer um Ironman. E hum, vai e parece que usa o Ironman e depois deixa de fazer triatlo. Eu tive a felicidade, isso acontece muito com os atletas, vou treinar para um Ironman e depois já não quero fazer mais triatlo, porque atingi o topo. E uhum, já joguei a Liga dos Campeões, agora já nada me atrai, já nada me motiva. Eu tive a felicidade de, fazer o Ironman, o full Ironman, que é a grande história, e depois continuar apaixonado pela modalidade. Isso acho que é muito bom. Eu felizmente estar assim, porque há muita gente que desistiu. Já fiz já há uns anos e agora só não. pelo título, pelo estatuto, pela Pelas experiências, medalha pelo e acabou. desafio. Uhum, E agora eu, uma semana depois, já estava a querer treinar, mas calma aí. Mas voltar a fazer no ano seguinte e tenho quase a certeza que, tendo saúde, uhum, vou voltar a fazer. Porque é uma experiência fantástica e é fantástico a gente desafiar-se e acreditar que é possível. uhum. Olha, Pedro, foi um gosto falar contigo. Ainda bem que me escreveste no Instagram. Obrigado Este pelo episódio vai convite. sair no dia 7 de julho e eu depois Julho, vou pôr ok, nas julho, ok. eu depois vou pôr tudo nas notas do episódio e a ver se finalmente tens a bicicleta que pretendes. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade e tudo bom. E parabéns pela resiliência que tens tido. Obrigado, tudo bom, Grande obrigado. abraço, Pedro. Tchau, Tchau, tchau. tchau.